Gente boa, eu quero falar aqui rapidinho, comentar a respeito dos últimos acontecimentos da política. E você? Você não vai acreditar no que está acontecendo. Não vai. Mas vai ter que acreditar, porque afinal de contas quem está falando sou eu. Os últimos acontecimentos da política mostram o quanto Bolsonaro é mimizento. Eu fico pensando que durante a pandemia, 700 mil mortos, grande parte disso poderia ter sido evitado. Pelo menos 300 mil pessoas poderiam ter sido salvas se nós tivéssemos, na época, um presidente no Brasil. Um homem sério, preocupado com vacinação, com campanha de vacinação, com campanha adequada de isolamento. Você que pode, vá trabalhar. Você que não precisa, fica em casa, para que aquele que tem que ir não se veja obrigado no meio de uma multidão de desocupados. A velharada, gente do céu, aqui em Curitiba, os velhos que não tem assim muita coisa para fazer, tá meio sem fazer nada, sem saber de uma coisa. Eu vou dar uma volteada de ônibus. Aí o trabalhador tendo que trabalhar no meio da pandemia. E a velharada ali, aglomerando. É porque o meu mito disse que se eu tomar cloroquina com vermectina, eu não vou morrer. E ainda discursando, assim, discursando. Sapiência em pessoas, assim, a própria politização encarnada ali. Eu conheço, cala a boca que eu tenho idade, vou te ensinar. Não existe vacina, vacina tem chip, vai virar jacaré. Mas não com essa forma, não dessa forma amistosa, não, é de forma autoritária, acachapante, sendo representado pelo asqueroso. Eu tenho um presidente que disse que ivermectina cura vírus. É um remédio para protozoário. Não para verme. Protozoário é a cloroquina. É para vermes. E aí indicado agora para vírus. E até hoje não descobriram um remédio para vírus ainda, né? Não são curáveis com medicamento. Sim, os antigripais que você toma é só para combater o sintoma. Coriza, dor de cabeça, dor no corpo. Não é para curar. O que cura vírus é o teu próprio sistema imunológico. Por isso que a vacina é a única coisa indicada para vírus. Por quê? Porque ela prepara o teu sistema imunológico para quando o vírus verdadeiro aparecer, opa, é você que eu já conheço. E porrada nele. Vamos voltar aqui ao assunto. No princípio eu não ia falar do dramalhão. Bolsonaro foi na igreja e chorou. Como ele chorou. Eu não vi lágrimas enquanto as pessoas morriam por negligência dele. Não vi nenhuma lágrima. Era só truculência, arrogância, discursos acachapantes, falas asquerosas no cercadinho. E nós aqui, nós que nos solidarizamos, nós que nos movemos de compaixão, nós que temos empatia, a gente que é gente, que sofre quando vê gente sofrendo, a gente vendo, ouvindo aquelas asneiras. Por isso que tem muita gente que odeia Bolsonaro. Eu não odeio. Porque eu nasci com uma capacidade mágica, quase que infantil, de não sentir ódio. Eu sinto raiva às vezes. Mas eu não sinto ódio. Então Bolsonaro pra mim é uma pessoa indiferente. Eu só quero justiça mesmo. E não só pela justiça, mas é porque a gente precisa de sossego. Não aguento mais ouvir a voz dessa gente. Porque essa gente machuca, eles machucam. A presença deles nos machuca. E eu quero ter uma vida mais leve. Eu mereço uma vida mais leve. Você merece uma vida mais leve. Trabalhar, descansar no final de semana, com 2 folgas semanais. Se ganha até 5 mil reais, não tem que pagar imposto de renda. Você que é pobre merece comer o seu feijão, o seu arroz, sem pagar impostos embutidos. A gente não quer mais esta direita desumana, que é incapaz de possibilitar ao povo condições mínimas de dignidade, acesso à educação gratuita de qualidade. Mas se o pobre tiver acesso à educação de qualidade, ele vai competir com o meu filho. Aí imagine se o meu filho playboy, que não gosta de estudar, tem que competir com o filho do pobre, que estuda numa escola pública de qualidade. Ele não vai ter chance de ser médico. Não vai. Então tem que sabotar o pobre, porque o meu filho é vagabundo e não quer estudar. Pois o que está acontecendo? Eu não posso fazer esse gesto. O que está acontecendo, gente? O que está acontecendo é a revolução. O pobre está estudando.
Quando ele não é instruído e condicionado, ensinado a não estudar. Porque a minha geração foi assim. Ainda mais aqui no sul, que é o meu país, meu sul, ai, meu sul. Ai, aqui no sul é assim, você nasce com 7 anos, você está com uma enxada na mão. Ah, no interior é assim. Ai, e é romântico isso. Tem gente que glamouriza. Olha que glamour. Eu trabalho desde os 6, tá? A gente já nasce com uma enxada na mão. Então eu trabalho desde os 6. Aí tem a vaquinha para ordenhar, aí tem o leite para levar, até onde o caminhão do leiteiro passa. Eu estou reclamando, né? É mágoa? Não, eu estou contando a minha vida. Aí todos nós na 5ª série. Eu não sei se... Eu fiz a 5ª na época, mas meus irmãos acho que fizeram a 4ª. Na época no ensino primário, né? Aprendeu a ler e a escrever. Tá bom, já sabe ler, já sabe escrever. Agora vamos trabalhar. Todo mundo trabalhando. E ele parava de estudar para trabalhar. Porque havia a crença, e foi a elite que plantou essa sementinha, ó. Estudar para quê? Você só tem que trabalhar. Se você trabalhar, você vai melhorar de vida. Se você estudar, você vai ficar vagabundo. Que o Bolsonaro sempre atacou a educação. E ele é amado por essa gente aqui, que foi boicotada na educação. Eu fui estudar depois de adulto, né, gente? Fui fazer o EJA, já tinha mais de 30 anos. Para terminar o primeiro, o ensino fundamental e o ensino médio. Mais de 30 anos. A faculdade eu tinha 40. Quando me toquei, falei assim, peraí, mas por que eu não faço uma faculdade? Mas faculdade não é pra você. Como não? Se eu já tenho uma renda que me possibilita, porque eu paguei minha faculdade. Tem uma renda que te possibilita fazer uma faculdade, por que você não faz? Aí o amigo me aconselhou, falou, você vai fazer? Eu fui. E aí que eu comecei a acordar. E é esse acordar que a elite não quer que você tenha. Porque eu estou aqui falando como quem está desperto, como quem vê, como quem sabe, como quem sente, como quem percebe, como quem conseguiu romper uma barreira. Eu furei o teto. E furando esse teto, se você furar o teto, você vai ver a vida de outra forma. E você imediatamente para de ser pobre de direita. E eu não estou falando apenas por direita e esquerda, porque eu acho isso aí tudo uma grande mediocridade, uma grande merda, essas caixinhas. Aí eu sou da esquerda, aí eu sou da direita, nós somos inimigos da mesma classe social, trabalham na mesma empresa, comem do mesmo pão que o diabo amassou, muitas vezes. E eu sou de direita, eu sou de esquerda. Não, vocês são a base, vocês são de baixo aqui, ó. Para com isso. Trabalhador é trabalhador, tem que estar junto com o trabalhador. Eu ia falar alguma coisa aqui, mas nem vou falar, porque já viu, né? Eu falo demais, mas, poxa vida, quem manda hoje no Banco do Brasil é o PT, né? Partido dos Trabalhadores. Por que os processos estão indo tudo pro TST? Sem motivo, sem razão. Não era melhor pagar os trabalhadores ao invés de empurrar lá pra cima e fazer injustiça? Se tem o Partido dos Trabalhadores no poder, por que uma empresa majoritariamente estatal submete os trabalhadores a essas condições? Eu queria saber. Não tem motivo nenhum para o processo subir para a última instância, mas ele sobe. Porque sabe uma coisa? Nós vamos ferrar o trabalhador. O trabalhador que é trabalhador não fica militando dentro de partido. Cobra o partido. Cobra o presidente. Cobra. Mas claro, é uma estratégia da elite. Cria-se uma extrema-direita, que é um verdadeiro pitbull. E aí você não pode criticar o governo, porque se você critica o governo, você fortalece o demônio. Aí para você combater o demônio, você tem que fechar os olhos porque o governo está fazendo ou está deixando de fazer. Porque se você passa a cobrar, eles vão dizer que você faz parte daquilo, entende? A mesma coisa é usar a bandeira do Brasil. Se você usar a bandeira do Brasil, vão dizer que você é bolsonarista. Então você não pode mais usar as cores do Brasil. Não dá. Você entende que existe uma estratégia? Vão jogar uns contra os outros e eles não vão se organizar. E não se organizando, a gente continua explorando, entende? Eu ando vendo alguns documentários sobre a África. E miséria que existe lá, pobreza, gente que sofre. E tem um fator importante lá: corrupção. Nigéria mesmo. Todas as empresas que exploram petróleo que você possa imaginar, estão na Nigéria. E o povo vive de forma muito precária. Por quê? Porque essas empresas, e lá entre essas empresas, eu vi que a Petrobras também está lá.
Tá lá a Petrobras. Não estou dizendo que a Petrobras faz isso, mas essas empresas corrompem os governos. É a corrupção. Para que os governos entreguem as riquezas a eles e o povo continue miserável. E quando você entrega a sua riqueza, a riqueza do povo, para empresas multinacionais, você está roubando do seu próprio povo para dar a eles. É assim que funciona a corrupção. O que acontece em relação à corrupção? A corrupção é assim. Estes que sempre corromperam os nossos políticos e representantes, agora aparecem travestidos de anjinhos, dizendo, eles são todos corruptos, hein? Entrega o poder para mim. Eles já não se contentam mais em corromper para roubar. Eles querem roubar diretamente. Aí eles vêm defendidos pela extrema-direita. O que a extrema-direita defende? O capital. A riqueza. Os donos do dinheiro. Os donos do poder. Os corruptores. Aqueles que fazem com que a África viva na miséria. Enquanto estão pegando todo o petróleo, todos os diamantes. O povo está em cima da riqueza. Agora vamos pegar um outro exemplo. Venezuela. A Venezuela disse assim, não, aqui não. Aqui vocês não vão roubar o petróleo. O petróleo é nosso, vocês vão pagar o valor que é justo, nós não vamos entregar a preço de banana. Aí o que acontece? Porque você pensa que os Estados Unidos boicotou a Venezuela? Não foi. Porque o presidente norte-americano, ele está a serviço de quem? Quem que de fato boicotou a Venezuela? Os mesmos que estão explorando o petróleo na África enquanto o povo está na miséria. Você não quer vender para nós a preço de banana? Fique com o seu petróleo. Nós temos lá na África petróleo para tirar lá. E lá eles entregam de graça para a gente. Então, se eu tenho petróleo de graça na África, o que eu quero com o teu petróleo? Fique na miséria, você, que eu vou explorar a miséria lá. É isso que é o capitalismo que você defende. Eu não estou defendendo o comunismo, só para você entender, tá? Eu só estou dizendo que esse modelo de exploração não nos serve mais. Porque a miséria é resultado disso. Ou você deixa eles roubarem seu país, ou você fica com suas riquezas e eles não viram as costas para você. E aí você vê lá na Venezuela aqueles poços de petróleo vazando óleo e indo tudo para a natureza, aquilo vazando, aquilo é uma catástrofe ambiental. Estou defendendo Maduro? Não me confunda. Porque aí vai aparecer bolsonarista aqui dizendo, está defendendo o ditador. Não, o capitalismo é o maior dos ditadores. Ou você faz o que eu quero, ou pega o seu petróleo e entronche. É assim que eles dizem. Vão lá na África, pegam o petróleo de graça, o povo fica na miséria. Vão na Venezuela, não entregam de graça, então fique na miséria também. A gente tem saída? A gente tem saída sem uma revolução? Não tem. Por isso que você tem que estudar. A revolução, a única revolução possível, é através da educação.